Agradeço a Deus por estarmos aqui neste momento e solicito ao seu secretário que faça chamar de senhores vereadores. Tem que nomear o adoro. Convido o senhor Gilson Eurico de Paiva para fazer parte da mesa como secretário. Carlos Alberto de Almeida, Carlos Roberto Mendes Lopes, Francisco de Paula da Silva, Gilson Eurico de Paiva, Joaquim Benedito de Almeida, José Carlos Souza Páscoa, José de Alencar Silva, Marcos Martins, Otávio Júlio Gonçalves Silva. Solicito aos senhores vereadores que se coloquem de pé. Havendo número legal, declaro aberta a sessão e vamos iniciar os nossos trabalhos. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da ata da reunião anterior. Ata da 44ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da Câmara Municipal de Matias Barbosa, realizada aos 28 dias do mês de novembro de 2012, às 19h55, na sala das sessões, sob a presidência do vereador José de Alencar da Silva e secretariado pelo vereador Francisco de Paula da Silva. A seguir, o senhor presidente solicitou ao senhor secretário que fizesse a chamada dos senhores vereadores, verificando-se a existência de número regimental com a presença dos vereadores Carlos Alberto de Almeida, Carlos Alberto Mendes Lopes, Justo Eurico de Paiva, Joaquim Benedito de Almeida, José Carlos Souza Páscoa e Otávio Júlio Gonçalves Filho. O senhor presidente declarou aberta a 44ª reunião ordinária e estando ausente o vereador Marcos Martins, visto que está participando de reunião na Escola do Legislativo, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, em Belo Horizonte, visando implementar o projeto do Parlamento Jovem nesse Poder Legislativo para o próximo ano. O senhor presidente solicitou ao senhor secretário que fizesse a leitura das atas das reuniões anteriores, sendo as referidas atas aprovadas por unanimidade. Continuando, solicitou ainda que o secretário fizesse a leitura das correspondências expedidas CM 243670/2002, Ministério da Educação, libera recursos financeiros, CM 243671/2002, Ministério da Educação, libera recursos financeiros. Carlos Alberto de Almeida, vereador, solicitação faz, número de referência 006294/MS/SE/FNS, Ministério da Saúde, Ministério da Saúde, libera recursos financeiros. Padre Edson Antônio Soares da Conceição, solicitação faz, ofício número 058/2002, Marcelo de Castro Machado, comandante da 33ª Companhia de Polícia Militar, solicitação faz. Leitura das correspondências recebidas, ofício número 485/2002, CMMD, Luiz Carlos Marques, prefeito municipal de Caminhamento faz. Ofício número 486/2002, CMMD, Luiz Carlos Marques, prefeito municipal de Caminhamento faz. Ofício número 487/2012, CMMD, Luiz Carlos Marques, prefeito municipal de Caminhamento faz. Ofício número 488/2002, CMMD, Luiz Carlos Marques, prefeito municipal de Caminhamento faz. Ofício número 489/2002, CMMD, Luiz Carlos Marques, prefeito municipal de Caminhamento faz. Ofício número 490/2002, CMMD, Luiz Carlos Marques, prefeito municipal de Caminhamento faz. Dando continuidade, o senhor presidente solicitou ao senhor secretário que fizesse a leitura da mensagem no 86/2012 do excelentíssimo senhor prefeito municipal enviando o projeto de lei no 87/2012, que abre crédito suplementar no valor de R$ 480.400 nas dotações do município de Matias Barbosa. Solicitou ainda que o secretário fizesse a leitura do parecer da comissão permanente, prosseguindo, o senhor presidente declarou livre a palavra para a apresentação e discussão de proposições. Dando início à ordem do dia, o senhor presidente colocou em discussão a proposição de lei número 25/2012, dá nome à Unidade Básica de Saúde de Baixo do Ofeito Matias Barbosa e determina outras providências, sendo aprovada por unanimidade em segunda e última votação. Colocou em votação única a moção de pesar número 81/2012, de autoria do vereador Joaquim Benedito de Almeida, aos familiares da senhora Nilza das Graças Bradariolo, sendo subscrita pelos vereadores Carlos Alberto de Almeida, Carlos Roberto Mendes Lopes, Justo Eurico de Paiva, José de Alencar da Silva, Otávio Júlio Gonçalves Filho. Indicação número 42/12, limpeza geral de bueiros, reparos e respectivas tampas e ferros grelhados, de autoria do vereador Joaquim Benedito de Almeida, subscrita pelo vereador Carlos Alberto de Almeida. E indicação número 44/2012, complemento com blusa de frio, no uniforme do servidor do setor de obras, de autoria do vereador Otávio Júlio Gonçalves Filho, subscrita pelo vereador Carlos Alberto de Almeida. Sendo aprovadas cada uma a seu tempo, por unanimidade. Dando prosseguimento, o senhor presidente colocou a discussão de empréstimo do plenário no dia 20 de dezembro de 2012, às 17 horas, para o setor Juventude da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, para a realização de cerimônia para a apresentação da réplica da cruz do ícone de Nossa Senhora, símbolos da JMJ FINI 2013, conforme correspondência recebida. Sendo o empréstimo aprovado por unanimidade. Continuando, colocou a discussão de empréstimo do plenário no dia 6 de dezembro de 2012, às 17 horas, para a realização de evento de comemoração do aniversário da 33ª Companhia de Polícia Militar, conforme correspondência recebida, sendo o empréstimo aprovado por unanimidade. O senhor presidente colocou a discussão o pedido do vereador Joaquim Benedito de Almeida para antecipar a reunião do dia 5 de dezembro ao dia 4 de dezembro de 2012, terça-feira, às 19 horas, sendo o pedido aprovado por unanimidade. Nada mais havia então que o senhor presidente solicitou ao senhor secretário que fizesse chamada final dos senhores vereadores, declarou encerrada a presente às 20h35,
A qual estão presentes os vereadores que assinaram o livro de presença. Para constar, o caminho da lei de Almeida, a redatora Laveia, presente ato que pariu no ensinado a Matias Barbosa, 28 de novembro de 2010. Está em discussão está em votação. Quem for a favor, permaneça com a votação. Pode manter. Com a palavra do vereador Beto Calçado. Gostaria que repetisse a leitura da ata, porque eu não entendi nada, ele deu muito rápido. Aprovada por unanimidade. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura dos correspondentes pedidos e recebidos. Dia 4 de 12 de 2012, correspondências recebidas. Ofício número 12/2012, Ana Paula de Oliveira Maris Guia, Emater, Minas Gerais, solicitação FAS. Número de referência 004414/MS/SE/FMS, Ministério da Saúde. Libera recursos financeiros. José Joaquim de Azevedo, delegado e representante do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Juiz de Fora e Região. Solicitação FAS. Correspondências expedidas. Ofício número 492/2012, Câmara Municipal de Matias Barbosa, aos familiares do senhor José Rodrigues Martelo, encaminhamento FAS. Ofício número 493/2012, Câmara Municipal de Matias Barbosa, aos familiares do senhor Fausto Pereira de Almeida, encaminhamento FAS. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura dos pareceres das comissões permanentes das emendas. Emenda número 001, a proposição de lei número 30/2012. Desse a forma de promulgação a seguinte redação. O povo do município de Matias Barbosa, por seus representantes, decretou e eu sanciono a seguinte lei. Sala das reuniões, 14 de novembro de 2012, Comissão de Legislação, Justiça e Redação, presidente Carlos Alberto Mendes Lopes, secretário Marcos Martins, relator Carlos Alberto de Almeida. Justificação. A emenda apresentada visa adequar a emenda ao dispositivo do inciso 2 do artigo 202 do regimento interno desta Casa Legislativa. Parecer de redação final número 093/2012 na proposição de lei número 30/2012. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Relatório. A mensagem de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal foi encaminhada à proposição de lei número 30/2012, conforme artigo 139 do regimento interno a esta comissão, sendo aprovada por unanimidade em primeira votação na reunião ordinária realizada no dia 14 de novembro de 2012. Foi encaminhada a referida proposição a esta comissão no dia 19 de novembro de 2012, a fim de que, segundo a técnica legislativa, seja dada a matéria à forma adequada nos termos do regimento interno. Fundamentação. Ao analisar a proposição aprovada em primeira votação, esta comissão procedeu à avaliação dos enunciados, a propriedade dos termos usados, a coerência articulatória de preceitos de dispositivos, o acervo nas remissões internas e externas, além das formas de conexão com o ordenamento em vigor, com as emendas de redação número 001, modificando a fórmula de promulgação. É importante observar que o texto de redação final exprime, além da confirmação da alternativa técnica sugerida, também uma opção política do Parlamento pela forma em que se deseja ver promulgada a proposição, e uma vez acatada por este órgão, não poderá mais ser alterada. Assim sendo, o relator opinou por se dar a proposição de lei número 30/2012, a redação final abaixo, sendo acompanhada pelo presidente e secretário. Projeto de lei número 30/2012. Institui no calendário oficial do município de Matias Barbosa o dia do ferroviário e dá outras providências. O povo do município de Matias Barbosa, por seus representantes, decretou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituído, no âmbito do município de Matias Barbosa, o dia do ferroviário, a ser comemorado anualmente no dia 30 de abril. Artigo 2º. As comemorações do dia do ferroviário serão elaboradas com apoio do Poder Executivo por meio do Departamento Municipal de Cultura, Turismo, Desporto e Lazer e do Conselho Municipal de Cultura. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Matias Barbosa, 2012, Luiz Carlos Marcos, prefeito municipal. Sala das comissões, 21 de novembro de 2012, presidente Carlos Alberto Mendes Lopes, secretário Marcos Martins, relator Carlos Alberto de Almeida. Aprovado. Emenda número 001, proposição de lei número 26/2012. Desse a fórmula de promulgação a seguinte redação. O povo do município de Matias Barbosa, por seus representantes, decretou e eu sanciono a seguinte lei. Sala das reuniões, 7 de novembro de 2012, Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Presidente Carlos Alberto Mendes Lopes, secretário Marcos Martins, relator Carlos Alberto de Almeida.
Justificação. A emenda apresentada visa adequar a emenda ao dispositivo do inciso 2 do artigo 202 do Regimento Interno desta Casa Legislativa. Parecer de redação final número 094/2012 na proposição de lei número 26/2012. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Relatório. A mensagem de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal foi encaminhada à proposição de lei número 26/2012, conforme artigo 139 do Regimento Interno desta comissão, sendo aprovada por unanimidade em primeira votação na reunião ordinária realizada no dia 17 de novembro de 2012. Foi encaminhada a referida proposição a esta comissão no dia 19 de novembro de 2012, a fim de que, segundo a técnica legislativa, seja dada a matéria a forma adequada nos termos do regimento interno. Fundamentação. Ao analisar a proposição aprovada em primeira votação, esta comissão procedeu à avaliação dos enunciados, a propriedade dos termos usados, a coerência articulatória de preceitos e dispositivos, o acerto nas remissões internas e externas, além das formas de conexão com o ordenamento em vigor, com as emendas de geração número 001, modificando a forma de promulgação número 2, dando nova redação ao parágrafo 4º do artigo 7º do artigo 1º e número 3, acrescentando o parágrafo 5º do artigo 7º do artigo 1º. É importante observar que o texto de redação final exprime além da confirmação da alternativa técnica, sugere também a opção política do Parlamento pela forma que deseja ver promulgada a proposição, e uma vez acatada por este órgão, não poderá mais ser alterada. Assim sendo, o relator opinou por citar a proposição de lei número 30/2012, a redação final abaixo, sendo acompanhada pelo presidente secretário. Projeto de lei número 26/2012 altera a redação dos artigos 6 e 7 da Lei Municipal número 1076, de 22 de dezembro de 2010, que dispõe sobre a proteção do patrimônio histórico, artístico, cultural e imaterial de Matias Barbosa e adota outras providências. O povo do município de Matias Barbosa, com seus representantes, decretou e a sanção na seguinte lei. Artigo 1º. Os artigos 6 e 7 da Lei Municipal número 1076, de 22 de dezembro de 2010, passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 6º. O tombamento de bens de propriedade do Estado, do município, de pessoa física ou jurídica, far-se-á por decreto, por meio de processo devidamente iniciado, instruído e encaminhado pelo presidente do Conselho Municipal de Cultura. Artigo 7º. O tombamento de bens de propriedade de pessoa física ou jurídica de direito privado far-se-á voluntária ou compulsoriamente por iniciativa do Conselho Municipal de Cultura. Parágrafo 1º. Proceder-se-á ao tombamento voluntário sempre que o proprietário espontaneamente oferecer o bem ou, se notificado, anuir por escrito dentro de 15 dias e a coisa se revestir dos requisitos necessários para constituir parte integrante do patrimônio histórico, artístico e cultural do município e ser inscrita em qualquer dos livros de tombo. Parágrafo 2º. Será compulsório o tombamento nos seguintes casos. Item 1. Quando o proprietário não responder à notificação feita pelo Conselho Municipal de Cultura no prazo improrrogável de 15 dias contado da data da entrega da notificação, comprovada por meio de aviso de recebimento. Item 2. Quando, no mesmo prazo de 15 dias, contado da notificação feita por meio de aviso de recebimento, apresentar a impugnação escrita à inscrição do bem a tombar. Parágrafo 3º. Havendo impugnação, o Departamento Municipal de Cultura, Turismo, Desporto e Lazer se manifestará sobre as razões da impugnação no prazo prorrogável de 15 dias e remeterá o processo para o Conselho Municipal de Cultura, como que no prazo de 60 dias deverá decidir de forma irrecorrível. Parágrafo 4º. Se a decisão for desfavorável à inscrição, o registro do processo será arquivado por determinação do prefeito municipal. Parágrafo 5º. Se favorável, retornará ao Departamento Municipal de Cultura, Turismo, Desporto e Lazer, que continuará sua instrução até um novo encaminhamento para a edição do decreto de tombamento. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua promulgação. Luiz Carlos Marques, prefeito municipal. Sala das Comissões, 21 de novembro de 2012, presidente Carlos Roberto Mendes Lopes, secretário Marcos Martins, relator Carlos Alberto de Almeida. Parecer de redação final número 094/2012 da proposição de lei número 26/2012, Comissão de Legislação, Justiça e Redação, relatório. A mensagem de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal foi encaminhada a proposição de lei número 26/2012, conforme artigo 79 do regimento interno desta comissão, sendo aprovada por unanimidade em primeira votação na reunião ordinária realizada no dia 17 de novembro de 2012. Foi encaminhada a referida proposição a esta comissão no dia 19 de novembro de 2012, a fim de que, segundo a técnica legislativa, seja dada a matéria a forma adequada nos termos do regimento interno. Fundamentação. Ao analisar a proposição aprovada em primeira votação, esta comissão procedeu à avaliação dos enunciados, a propriedade dos termos usados, a coerência articulatória de preceitos positivos, o acerto das emissões internas e externas,
Além das formas de conexão com o ordenamento em vigor, procedimentos de redação número 001, modificando a forma de promulgação número 2, dando nova redação ao parágrafo 4º do artigo 7º do artigo 1º e número 3, acrescentando o parágrafo 5º do artigo 7º do artigo 1º. É importante observar que o texto de redação final exprime além da confirmação da alternativa técnica sugerida também a opção política do Parlamento pela forma que deseja ver promulgada a proposição e, uma vez acatada por este órgão, não poderá mais ser alterada. Assim sendo, o relator opinou por dar prórroga. A proposição de lei número 30/2002, a redação final abaixo, sendo acompanhada pelo presidente secretário. O projeto de lei número 26/2012 altera a redação dos artigos 6º e 7º da Lei Municipal número 1076, 22 de dezembro de 2010, que dispõe sobre a proteção do patrimônio histórico, artístico, cultural e imaterial de Matias Barbosa, que adota outras providências, sendo que já foi lido anteriormente aqui por mim. Eu leio. Está livre a palavra para apresentação sem discussão de proposições. Lógico. Com a palavra, vereador Tavinho. Moção de pesar número 83/2012. Vereador infracinado de acordo com as normas regimentais e após ouvir o plenário, requer ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal oficiar a família do senhor José Rui da Silva, enviando uma moção de pesar pelo seu falecimento no dia 1º de dezembro de 2012. Sala das Sessões, 4 de dezembro de 2012, vereador Otávio Júlio Gonçalves Filho. Moção de pesar número 82/2012. O vereador infracinado, de acordo com as normas regimentais e após ouvir o plenário, requer ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal oficiar a família do senhor Janil de Almeida, enviando uma moção de pesar pelo seu falecimento no dia 3 de dezembro de 2012. Sala das Sessões, 4 de dezembro de 2012, vereador Otávio Júlio Gonçalves Filho, aberto aos demais pares. Dando início à ordem do dia, está em discussão a emenda de redação número 1, a proposição de lei número 26/2012, que altera a redação dos artigos 6 e 7 da Lei Municipal de 1076, de 22 de dezembro de 2010, que dispõe sobre a proteção do patrimônio histórico, artístico, cultural e material de Matias Barbosa e adota outras providências. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Está em discussão a proposição de lei número 26/2012, que altera a redação dos artigos 6 e 7 da Lei Municipal número 1076, de 22 de dezembro de 2010, que dispõe sobre a proteção do patrimônio histórico, artístico, cultural e imaterial de Matias Barbosa e adota outras providências. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovada por unanimidade em segunda e última votação. Está em discussão a emenda de redação número 1, a proposição de lei número 30/2012, que institui no calendário oficial do município de Matias Barbosa o dia do ferroviário e dá outras providências. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovada por unanimidade. Está em discussão a proposição de lei número 30/2012, que institui o calendário oficial do município de Matias Barbosa, o dia do ferroviário e dá outras providências. Está em votação. Quem for contra, se manifeste. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade em segunda e última votação. Está em discussão a moção de pesar número 82/2012 do vereador Otávio Júlio Gonçalves Filho aos familiares do Janil de Almeida. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Está em discussão a moção de pesar número 83/2012 do vereador Otávio Júlio Gonçalves Filho aos familiares do senhor José Rui da Silva. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovada por unanimidade.
fazer. Presidente, pela ordem, só para deixar registrado aqui, Maria, foi assinado aqui pelo presidente o formulário agora de adesão da Câmara Municipal aqui de Matias Barbosa para a participação, a inclusão no projeto Parlamento Jovem do ano que vem. Essa semana passada que eu faltei aqui, eu fui juntamente com o coordenador do NAC e a nossa diretora-geral aqui. Nós fomos convidados pela Assembleia para participar do último curso de capacitação para as câmaras que vão fazer parte do programa Parlamento, do projeto Parlamento Jovem em 2013. E a nossa cidade já foi referenciada. Matias vai participar do programa Parlamento Jovem de 2013. Na semana que vem, o Julimar está preparando aqui um esboço material para a gente mostrar aqui para os nossos pares como funciona esse projeto Parlamento Jovem, que é em parceria com a Assembleia Legislativa de Minas e a PUC Minas, em parceria também com as escolas, que vai pegar os jovens do ensino médio, para estar trabalhando essa questão de formação política com esses jovens. Então, na semana que vem, nós vamos fazer a apresentação desse projeto e deixar registrado mais uma vez aqui que a nossa cidade foi escolhida, foi agraciada para estar participando desse importante projeto, desse programa do Parlamento Jovem no ano que vem. Só isso. Presidente, pela ordem. Gostaria só de saber, senhor presidente, se Vossa Excelência solicitou aquele levantamento que eu requeri na sessão passada sobre os projetos, a situação dos projetos, onde e como eles estão parados, estacionados. Eu usei bem esse termo, e já é a quarta sessão que eu solicito, senhor presidente, não chega nada às minhas mãos. Vossa Excelência ficou de determinar esse levantamento semana passada? Eu esqueci, vereador. Vou pedir à secretária para fazer isso. Vossa Excelência puder me encaminhar, senhor presidente. Nós temos acho que mais 3 reuniões só. E tem projetos aí simples a serem votados. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Gilson. Senhor presidente, só gostaria de deixar registrado aqui que hoje iniciou as Olimpíadas escolares, né, nacionais, e Matias Barbosa representa Minas Gerais na modalidade de handball, na faixa etária de 15 a 17 anos. É importante que a gente deixe isso ressaltado aqui, porque nós vivemos um momento crítico em Matias Barbosa com relação ao esporte, com relação à juventude, e esse time é um time vencedor. É um time que hoje é o campeão mineiro na modalidade e representa hoje Minas Gerais nesse importante torneio que está sendo realizado no estado do Mato Grosso, na capital do Mato Grosso, em Cuiabá. O time hoje foi vitorioso. É um time de uma cidade do interior de Matias Barbosa que venceu hoje a capital de Fortaleza por 22 a 16. É um time que vem enfrentando forças dentro do esporte dessa modalidade poderosas e que vem se consagrando durante esse tempo. Amanhã o time vai enfrentar, me parece que João Pessoa, qualquer uma dessas capitais do Nordeste, e é um dos favoritos para se tornar campeão brasileiro. Isso para nós talvez vai se constituir um dos maiores feitos esportivos da pequena cidade de Matias Barbosa. Então é importante que a gente acompanhe isso de perto, e principalmente essa Casa Legislativa, na próxima legislatura, porque nós vamos ter um exemplo de juventude, de esporte, de coisas saudáveis nessa área, dos mais grandiosos que um povo pode almejar. Então a gente tem que ficar de olho e dar um exemplo dessa juventude bonita, dessas meninas, porque o que elas estão fazendo é realmente algo extraordinário, graças ao talento dessas meninas, ao talento desse jovem professor da Escola de Juiz de Fora, o Fernando Pimentel Maciel, que vem coordenando esse trabalho, dirigindo como técnico. E Deus ajude que essas meninas se tornem campeãs brasileiras, porque para nós vai ser um feito, se isso acontecer, elas vão disputar um título mundial, que é algo extremamente extraordinário.
Hoje, nessa fase que elas estão julgando, elas têm como uma das equipes favoritas a equipe do Espírito Santo, que é a vice-campeã mundial. E que nós vamos enfrentar essa equipe com essas meninas. Então, queira Deus que dê tudo certo, mas de qualquer forma, já fica aqui registrado. É importante que essa Casa Legislativa registre esse momento histórico, no calor que ele está acontecendo, para mostrar que nós não estamos alheios a essas efusões, né, essas modalidades, né, ligadas ao esporte, e que, sem sombra de dúvida, vai influenciar muito a juventude dessa cidade. É um exemplo de uma grandeza. Me parece que no esporte, Matias já teve no vôlei, uma grande escola de vôlei na década de 50. Parece também que no futebol nós tivemos também o Clube Ipiranga, né, que chegou a disputar uma Copa Regional como um dos favoritos. E agora essas meninas aparecem e estão construindo essa história. Então é muito importante a gente estar ciente disso. Essa Casa Legislativa vai registrar isso, e os próximos vereadores que aqui estão terão esse imenso compromisso de dar todo o apoio. Tenho certeza que o novo prefeito terá sensibilidade suficiente para sentir a importância disso e dar todo o apoio com projetos esportivos, porque a nossa juventude, com toda certeza, vai se espelhar muito nisso. E nós vivemos um momento crítico hoje na nossa região. A Daniela Arbex, já premiada, já aqui, agraciada nessa casa com a moção de aplauso por mim pelo vereador Joaquim Benedito, ela faz uma reportagem muito interessante, que é questionando a questão da violência hoje que assola Juiz de Fora e que está chegando a Matias Barbosa. É grave a situação, porque nós temos praticamente uma geração perdida. Isso é muito sério. Nós tivemos um caso gravíssimo nesse último fim de semana, que culminou num assassinato, coisas estranhas demais na nossa terra e que não faz parte da nossa história, não faz parte dessa pequena comunidade, e num bairro como Nossa Senhora da Penha, que é um bairro projetado, é um bairro de pessoas tradicionais, que não se justifica, não justifica lugar nenhum. Então, diante desse quadro grave hoje da juventude, praticamente hoje é uma geração perdida, que, se não olharmos com carinho suficiente para isso, isso só tende a se agravar. E talvez os grandes exemplos, o esporte será esse um dos grandes exemplos, porque é uma saída que as pessoas populares, né, poderão se dedicar, ter seus talentos reconhecidos, não só no esporte, como em outras modalidades, como a cultura. Tenho certeza que é outro aspecto que ficou esquecido em Matias Barbosa, mas que vai voltar. É uma forma de nós colocarmos a nossa sociedade, a nossa comunidade, o nosso povo, num caminho mais saudável, em que o ser humano realmente possa justificar a sua existência e os homens públicos os cargos que irão ocupar. Eu não poderia deixar de fazer relembrar isso aqui, porque eu reputo isso de muita importância, e quiçá, na próxima quarta-feira, a gente esteja aqui aprovando a moção de aplauso. Acho que as meninas já merecem, mas vai ser muito bom se nós pudermos estar exaltando essas meninas como campeãs brasileiras da pequena cidade de Matias Barbosa. Muito obrigado. O Tavinho estava lembrando ali, amanhã tem um evento da Polícia Militar, não é? Então, às 10 horas aqui, o cerimônia de aniversário, 5º aniversário aqui da companhia. E às 10 horas aqui no plenário. Solicito ao senhor secretário que faça chamar ao final dos senhores vereadores. Carlos Alberto de Almeida, Carlos Roberto Mendes Lopes, Francisco de Paula da Silva, Gilson Rodrigues Paiva, Joaquim Benedito de Almeida, José Carlos Souza Páscoa, José de Alencar da Silva, Marcos Martins, Otávio Júlio Gonçalves Filho. Agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente reunião.